Meus queridos e minhas queridas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que vai ter no colégio. Nós continuamos nesse vídeo a resolver questões da UERJ das edições anteriores, afinal de contas o vestibular está batendo aí na porta e é necessário sempre uma revisãozinha para entender como eles cobram os conteúdos de biologia. Já aviso a vocês que o link para o PDF com todas as questões está aqui na descrição. Nós também temos a minutagem de cada uma das questões que será resolvidas nesse vídeo e estou deixando para vocês também o card para o vídeo anterior, com as 8 primeiras questões, beleza? Então, antes da gente começar, só aquele ritualzinho de praxe. Se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Bem, então vamos lá. A gente começa então da questão número 9, já que as 8 anteriores foram respondidas no primeiro vídeo, e essa questão tem aí um texto introdutório. Novas tecnologias de embalagens visam a aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, as MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio ou criptônio, quanto composições de gás carbônico e oxigênio em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por gás carbônico e oxigênio e apresentam microperfurações na superfície, conforme o ilustrado abaixo. Então a gente tem aqui, né, as MAP e as EMAP, né, uma totalmente fechada e a outra com esses poros que permitem aí uma troca gasosa com o ambiente. No interior das embalagens de hortaliças deve haver concentração de gás carbônico elevadas e valores de oxigênio reduzidos, mas não próximos de zero, a fim de evitar a deterioração desses produtos. Para essa finalidade, embalagens EMAP são mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de gás carbônico liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de oxigênio. Os gráficos a seguir representam as variações de concentrações de gás carbônico e oxigênio ao longo do tempo das embalagens EMAP e MAP. Interessante que, ele o tempo inteiro no texto introdutório, eu vou colocar aqui, fala de MAP primeiro e depois de EMAP, certo? Né? Eu risquei aqui, não apareceu, mas tudo bem. Vamos lá. Tá pensando, certo? Então a gente tem isso aqui. E aqui, na hora que ele vai partir para a pergunta, ele sempre fala de EMAP primeiro, depois de MAP. Pode parecer uma coisa muito bobinha, mas isso te confunde, tá? Então, muita atenção. E aí a gente tem aqui o gráfico. O que a gente percebe? Que na EMAP, praticamente a gente tem uma constância entre as concentrações de gás carbônico e oxigênio. E na MAP, a gente tem uma concentração de oxigênio menor, o que indica consumo, e a gente tem uma concentração de gás carbônico aumentando, o que indica produção. Óbvio que aqui a gente indica atividade aeróbica, tá? E aqui também a gente tem essa manutenção, mas que aqui fica muito evidente para a gente. Então vamos à pergunta. Com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso da embalagem EMAP em relação à MAP na conservação de hortaliças é a. Impedir trocas de gases com o meio externo.
A gente viu que a EMAP permite, a MAP não. Então, automaticamente, essa aqui está errada. B. Reduzir a oxidação dos alimentos da embalagem. A oxidação, ela vem do consumo de oxigênio, né? Então, aqui também a gente não tem essa situação, porque em ambas a gente vai ter o consumo. A oxidação, ela vai se manter. C. Evitar proliferação de micro-organismos anaeróbios. E D. Permitir alterações acentuadas na atmosfera modificada. A EMAP permite, tá? Ela permite a troca de gases. Então ela mantém a atmosfera, né? Ela acaba mantendo a atmosfera constante. Então a gente também descarta essa e coloca aqui, obviamente, como certa a resposta C. Mas tem uma outra forma da gente poder chegar na resposta C, que não seja pela eliminação das demais. Vou voltar aqui para o gráfico. Aqui eu tenho uma presença de oxigênio constante. Então as bactérias que são aeróbicas, elas vão simplesmente consumir esse oxigênio e vão acabar tendo aí a manutenção da sua vida. A mesma coisa vai funcionar aqui, que eu também tenho oxigênio disponível. Porém, como eu tenho uma presença de oxigênio constante, já que eu tenho troca de gases com o ambiente, eu acabo impedindo a ação de bactérias anaeróbicas. Aqui, nesse caso, quando eu atinjo esse patamar aqui, no qual eu não tenho mais oxigênio para as aeróbicas, eu tenho um ambiente perfeito para aquelas que são anaeróbias. Então eu vou continuar tendo uma ação bacteriana e vou ter uma grande proliferação de bactérias anaeróbias. Então os próprios gráficos já mostram isso para mim. A resposta correta, então, como a gente viu, é a C. Beleza? Vamos aqui, questão 10, de 2018. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2n igual a 6 em divisão celular. Temos aqui esse padrão, tá? Aqui já vai dar para responder a questão facilmente, mas vamos para a pergunta. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. A. Reposição de células mortas, multiplicação celular assexuada, produção de células totipotentes, formação de células reprodutoras. Olha só, essas três alternativas aqui, ó, A, B e C, elas falam de mitose ou amitose. A gente está falando de uma divisão celular no qual eu conservo o meu número, né, de cromossomos, eu conservo a minha quantidade de DNA nas duas próximas gerações, na próxima geração, nas duas células filhas. Aqui eu tenho meiose. Só por poder identificar isso eu já consigo encontrar a resposta, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na figura. Prestem atenção que as fibras do fuso estão puxando os cromossomos duplicados, tá? Eu não tenho, nesse caso, a separação das cromátides irmãs. Para uma questão de mitose ou uma questão de divisão celular por amitose, como é a bipartição, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Não é o meu caso aqui, tá? Eu tenho aqui as cromátides irmãs sendo levadas juntas. E esse processo só acontece na meiose 1. Automaticamente eu estou produzindo gametas, células reprodutoras. Então, alternativa D, tá? A imagem já diz isso. Viu cromátides irmãs sendo levadas juntas para lados opostos da célula, significa que eu tenho meiose. Beleza? Questão 11, também de 2018. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula.
Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática: A, açúcar, B, proteína, C, colesterol, D, triglicerídeo. Se a gente lembrar então da membrana plasmática, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma bicamada fosfolipídica, né? Que a gente representa por esses Rzinhos aqui, e eu tenho proteínas transmembrana nela, certo? Essas proteínas, elas muitas vezes vão permitir a difusão das substâncias e vão permitir também a difusão facilitada, né? Abrindo aqui canais por um intermédio químico. E são essas proteínas que vão permitir que as substâncias entrem na célula e saiam do meio externo e alcancem, então, o citoplasma, tá? Então, resposta certa aqui, bem facinho essa, é proteína, beleza? Essa não tem nem muito o que pensar, né? Questão 12. Também de 2018. Com o objetivo de reduzir impactos ambientais, pesquisadores vêm testando alternativas para produzir o plástico comum por novos materiais, como o PHB. Esse polímero é produzido a partir do bagaço de cana e se transforma em gás carbônico e água quando se decompõe. Uma vantagem para o meio ambiente está associada à seguinte característica desse novo polímero: A. Interfere no ciclo do carbono. B. É composto por fonte renovável. C. Intensifica a magnificação trófica. D. É resistente à degradação bacteriana. Aqui nesse caso, a D a gente já elimina, porque eu estou falando que ele é biodegradável, então ele sofre a decomposição. Se ele sofre a decomposição, ele passa pelos agentes decompositores, que são fungos e bactérias. Então, ele não é resistente à degradação bacteriana. Quem faz isso é o plástico vindo do petróleo, não o plástico vindo da cana-de-açúcar. Me sobram 3. Dessas 3, a gente pode aqui atuar. Interfere no ciclo do carbono. É plausível? É no momento que eu elenco aqui o gás carbônico. É composto de fonte renovável? Bagaço de cana é fonte renovável. Intensifica a magnificação trófica. A C, se você sabe o que é magnificação trófica, você já descarta na hora. Mas se você não sabe, vai te deixar em dúvida. Então tem sempre nas questões alguns termos que te faz pensar: que coisa é essa, né? Que porcaria é essa? Magnificação trófica, gente, é algo muito semelhante à bioacumulação. Significa que uma determinada substância é absorvida no nível trófico e vai acumulando em maiores quantidades nos níveis tróficos subsequentes. Eu estou falando então de cadeia alimentar, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, tá? Então, nesse caso aqui, intensifica a magnificação trófica, tá errado, tá? Magnificação trófica, que também pode ser chamado de biomagnificação. Aí fica aqui: interfere no ciclo do carbono, é composto por fonte renovável. A gente já viu que sim, é composto de fonte renovável. Mas interfere ou não no ciclo do carbono? É óbvio que se eu tenho mais gás carbônico, eu tenho mais agentes fotossintetizantes, eu posso aumentar a intensidade com que esse ciclo acontece, mas eu não interfiro nas etapas do ciclo. Eu continuo tendo a respiração, eu continuo tendo a fotossíntese. Então eu não vou interferir no ciclo do carbono, porque todos os subsídios que eu preciso para ter esse ciclo, eu continuo tendo, que é água, que é gás carbônico, que é a luz do sol para fotossíntese, que é o oxigênio para respiração. Então eu não vou interferir aqui, tá? Eu vou, na verdade, ver que é composto de fonte renovável. Eu vou confirmar aquela afirmação que, quando eu disse que a partir do bagaço de cana eu faço esse plástico, significa que é uma fonte renovável. Beleza? Essa pode te dar uma dúvida por conta do ciclo do carbono, pode te dar uma dúvida porque você não sabe o que significa magnificação trófica, mas no momento que isso é resolvido, fica facinho de achar a resposta, certo? Questão 13, eu gosto dessa questão e eu tenho a impressão que a gente já respondeu ela aqui em algum vídeo do canal. É do segundo exame de 2019. No processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono.
A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população existente no local antes da elevação geológica da América Central. Então eu tenho aqui o Istmo do Panamá e eu percebo que por conta dessa separação geográfica, né, desse isolamento geográfico, eu tive duas espécies de peixes surgindo, certo? O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado A. Anagênese, B. Ortogênese, C. Cladogênese, D. Morfogênese. Vamos lá, eu tinha uma espécie de peixe. Em um determinado momento, por uma condição que aqui no caso foi o isolamento geográfico, até subir mais aqui, não dá mais, tá? Eu tive o surgimento de uma outra espécie. Então eu tive uma divisão, né, um ponto que me deu uma bifurcação. Como chama esse esquema? Cladograma. Como chama o processo? Cladogênese. Então, gente, não tem nem o que falar, tá? Se eu penso no surgimento dessas novas espécies e eu penso em uma bifurcação, ou seja, eu tenho um ancestral comum que vai se bifurcar, um evento aconteceu que fez surgir uma nova espécie, é óbvio que eu tenho um cladograma, é óbvio que eu tenho cladogênese, certo? Alternativa C, tem nem muito o que pensar. Quem sabe o que é cladogênese, cladograma, já acha a resposta muito facilmente. Então vamos lá para 14. 2019. Eu gosto muito dessa questão porque ela fala da base, né? Da base desse composto em específico. Vocês vão entender. Na produção industrial dos comercialmente chamados leites sem lactose, o leite integral é aquecido em altas temperaturas. Após o resfriamento, adiciona-se ao leite a enzima lactase. Tá? Lembrando, termina em ose é açúcar, termina em ase é enzima. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é o carboidrato presente no leite integral. Na fabricação do produto, descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase, tá? Lactase, que é uma enzima, e como uma enzima, ela é o quê? Uma proteína. Por que eu estou falando isso? E por que eu falei da base? Né? Se a gente lembrar de uma enzima, quando eu falei para vocês desse vídeo, tá? Eu tenho aqui o que eu chamo de centro ativo, certo? E aqui eu tenho sítios de ativação, que podem simplesmente reagir a substâncias que vão potencializar ou inibir a ação desta enzima. Então, é óbvio que quando eu coloco entre as alternativas a ativação, eu posso, já que eu estou falando de enzima, ser levado a pensar nesse sítio de ativação, tá? Então, eu tenho aqui A, ativação, B, maturação, C, desnaturação e D, hidrogenação. Eu posso simplesmente cancelar essas duas aqui, tá? A gente não tem uma enzima sendo maturada, muito menos uma enzima sofrendo com ações de hidrogênio, tá? Então a gente tem aqui uma enzima trabalhando normalmente, tá? Então eu posso trabalhar com a questão da temperatura ativar a enzima, ou então dar um feedback negativo que diminua a intensidade dessa enzima, ou eu posso trabalhar com a desnaturação. Qual é a minha questão aqui, tá? Qual é a minha questão aqui? As proteínas acima de 40 graus costumam desnaturar. Quando eu abaixo a temperatura, eu evito justamente este processo, tá? A desnaturação. Porque se a enzima desnatura, automaticamente ela vai perder a sua função. Então, alternativa C. Beleza? É fácil. Só tem essa questão dos sítios de ativação que a gente pode levar aí a uma confusão.
Questão 15 de 2020, tá? Uma questão também que eu acho bastante interessante, uma questão de fisiologia. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Então, redução. A. Sístole ventricular. B. Batimento cardíaco. C. Dilatação brônquica. D. Peristaltismo intestinal. Vamos pensar. Você tomou um susto. Você está num momento de fuga. Você está num momento de luta. Né? Existe uma descarga de adrenalina. O que vai acontecer com os seus batimentos cardíacos? Eles vão acelerar. O coração fica... Tá? Então, automaticamente, se eu aumento o batimento cardíaco, né, eu não estou aqui reduzindo. Né? Antônimo, redução, aumento. Né? Então, se eu aumento o batimento cardíaco, automaticamente eu estou aumentando a minha movimentação de sístole e diástole. Então, eu aumento a sístole ventricular, certo? E automaticamente eu vou precisar de mais oxigênio, porque eu tenho mais sangue circulando. Se eu preciso de mais oxigênio, eu tenho dilatação brônquica. Então, por eliminação, a minha resposta é peristaltismo intestinal. Pô, Thiago, tá. Por eliminação eu entendi, mas por que peristaltismo intestinal? Tá? Esquece a eliminação. Por que você responderia isso? Simples. Quando eu estou fazendo a minha digestão no intestino, né, eu tenho lá os movimentos peristálticos, eu tenho uma concentração de sangue naquela região para eu poder simplesmente garantir energia para os movimentos peristálticos e também garantir que eu tenha uma correta absorção daqueles nutrientes. Então eu tenho um sequestro de sangue para aquela região. Eu estou precisando fugir, movimentação de músculos, eu estou precisando correr, eu estou em susto, o coração está batendo. Outras áreas do meu organismo estão demandando muita energia. Então eu vou diminuir o fluxo de sangue do intestino porque eu preciso aumentar em outras áreas para poder suprir energia daquela região, né, das regiões que estão pedindo agora. Então, por esse motivo, é o peristaltismo intestinal. Esse nutriente que está sendo digerido não tem nenhuma importância naquele momento, tá? É exatamente essa a resposta, beleza? Nossa última questão, questão número 16 de 2017. A água do mar em Abrolhos se tornaria turva se a lama atingisse o arquipélago. Arquipélago. Eu sempre falo errado essa palavra. Sempre falo arquipélago. É lago. Mas tudo bem, né? A turbidez da água interfere diretamente no seguinte processo biológico realizado nos recifes de coral. A. Fotossíntese. B. Eutrofização. C. Bioacumulação. D. Tamponamento. Gente, é muito simples, né? Eu tenho aqui a aguinha bonitinha, eu tenho as alguinhas aqui embaixo, e eu tenho a luz do sol atingindo a minha água. O fitoplâncton fica todo feliz e tal, produz oxigênio, faz fotossíntese, as alguinhas lá de baixo fazem fotossíntese, aí eu jogo lama, certo? Eu jogo lama. Eu impeço que a luz do sol penetre no meu ambiente aquático. Automaticamente eu estou cessando a fotossíntese. Sem luz, sem foto, não há fotossíntese. Então, alternativa A. Essa também foi muito fácil. Então é isso, pessoal. Essas foram as 16 questões respondidas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Espero ter ajudado você na preparação para essa prova. Essa semana nós também teremos questões da Universidade Federal do Paraná. O vestibular também está batendo aí na porta e nós não vamos ignorá-lo, beleza? Bem, deixo aqui para vocês a nossa dica, né? Segue a gente lá no @renologia.
tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Eu também sempre posto conteúdos para vocês nessas redes sociais. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!